Que as bênçãos do Senhor acompanhem a todos aqueles que confiam na fidelidade de Deus, para cumprir as suas promessas, apesar das nossas fraquezas e limitações. Nessa semana, nós encontramos Jacó retornando a Canaã, por ordem de Deus, 20 anos após haver se ausentado da casa de seus pais e de seu irmão Esaú. Quando ele se aproximava de Canaã, ele ouviu dizer que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Assim ele se preparou a sua família e acampou junto ao ribeiro de Jaboque. Durante a noite, Jacó transportou a sua família para o outro lado do rio e permaneceu aqui orando fervorosamente ao Senhor, porque ele se lembrava das circunstâncias em que ele havia saído de Canaã, como havia traído a confiança de seu pai, enganado seu irmão para receber a bênção da primogenitura. De repente, em meio à escuridão, enquanto estava orando, Jacó vê surgir aquilo que parecia ser um homem, e Jacó começou a lutar com aquele personagem. Uma luta que se prolongou durante horas. Mas Jacó, a certa altura, foi tocado na coxa por aquele homem. Sentiu profunda dor. Mas Jacó percebeu que era um ser superior. Para ele não era estranho o fato de Deus ou um anjo vir e entrar em contato com o ser humano na forma de homem. Isso já havia acontecido com seu avô Abraão e ele conhecia bem a história. Então, Jacó percebeu que era um ser superior que estava lutando com ele. Então, quando essa pessoa fez menção de retirar-se, ele disse: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. O Senhor abençoou naquele momento a Jacó. E ele teve certeza que era o próprio Deus que lutava com ele. Porque isso ele disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. O nome Israel significa literalmente Deus luta. Jacó aprendeu naquela noite no val do Jaboque de que Deus lutaria por ele ao chegar a ele a Canaã. Assim ele chamou aquele lugar de Peniel, que quer dizer a face de Deus. Porque ele foi confrontado por Deus e sobreviveu. Aquele encontro de Jacó com Deus preparou para o encontro seguinte de reconciliação com seu irmão Esaú. Ao encontrar Esaú, Jacó curvou-se 7 vezes em terra, chamando a Esaú de meu senhor, identificando-se a si mesmo como o teu servo. Era como se ele procurasse redimir-se diante de seu irmão por aquilo que havia feito 20 anos antes, roubado a bênção da primogenitura. Quando Esaú percebeu a nova atitude de Jacó, ele correu ao seu encontro, abraçou e beijou. E assim eles choraram abraçados longamente. Em Peniel, Jacó havia recebido o perdão de Deus. E agora ele tinha uma segunda experiência de perdão. Ele estava sendo perdoado pelo seu irmão Esaú. Jacó experimentou mais uma vez o sentimento da graça perdoadora. E assim nós vamos ver Jacó perdoando as pessoas nos eventos seguintes de sua vida. Porque quem foi perdoado sente o desejo de perdoar. Somente quem perdoa, quem se sentiu perdoado. Após a sua reconciliação com seu irmão Esaú, Jacó procurou estabelecer-se na terra de Canaã. Ele acampou-se próximo à cidade de Siquém, comprou a propriedade próxima à cidade. E ali ele construiu um altar, identificando que ele adorava o Deus verdadeiro. Porém, logo surgiu um grave problema em Siquém. Porque Siquém, filho de Amor, príncipe naquela cidade, ele apaixonou-se por Diná, filha de Jacó,
e a possuiu, estabelecendo uma crise moral e social grave naquela comunidade. Hamor, pai de Siquém, vendo a situação, correu até Jacó e propôs que Jacó cedesse a sua filha em casamento ao seu filho Siquém, porque ele a amava. Mas os filhos de Jacó argumentaram que não podiam permitir aquele casamento, que a sua irmã se casasse com um incircunciso, porque para eles a circuncisão era um símbolo da aliança com Deus. Os homens daquela pequena cidade aceitaram o plano e aceitaram ser circuncidados para que Siquém pudesse casar-se com Diná. O que Simeão e Levi, filhos de Jacó, fizeram? Ao terceiro dia, após os homens da cidade serem circuncidados, eles entraram à noite e mataram, quando a dor era maior, a todos os homens da cidade. Diante daquela terrível situação, daquela traição e violência, Jacó ficou profundamente perturbado. E ele disse: os moradores desta terra agora nos odiarão. Somos poucos, eles nos matarão. Assim Deus apareceu a Jacó à noite e lhe disse: Jacó, saia daqui e volte para Betel. Ali eu vou renovar com você a minha aliança. Ali você vai me edificar um altar. E assim Jacó obedeceu a ordem de Deus, reuniu a sua família e lhes disse: levantemo-nos, subamos a Betel. Lancem fora de vocês os deuses estranhos que eram vosso meio. Purificai-vos, mudai as vossas vestes. Então, diz o texto bíblico, eles deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas de ouro que pendiam das suas orelhas, os seus adornos, as suas joias. Jacó convocou a sua família para um movimento de reavivamento e reforma espiritual para renovarem a sua aliança com Deus. Isso envolvia 5 pontos chaves. Primeiro, tinham que eliminar os deuses cananeus que estavam entre eles, que eles haviam saqueado em Siquém e que Raquel havia trazido de Harã, os quais ela havia roubado de seu pai Labão. Eles eram mantidos e adorados pelos familiares de Jacó, apesar dele adorar o verdadeiro Deus. Segunda coisa, eles deviam dar a Deus o primeiro lugar nas suas vidas. Devia haver uma consagração completa. Terceiro, eles iriam se purificar de todos os pecados de mundanidade que havia entre eles. Quarto, eles haviam abandonado os costumes da sociedade que havia ao seu redor. A sua maneira de vestir-se, de trajar-se, tudo devia ser mudado entre eles. Em quinto lugar, deviam apresentar a Deus um culto de humildade ao Senhor, sem adorno algum. No texto da lição de quarta-feira da semana, nós percebemos que o arrependimento é mais do que mudar de lugar, mudar de igreja. É mudar o coração, a natureza, a maneira de adorar a Deus. Conforme Deus prometeu, o terror do Senhor invadiu o coração dos moradores de Canaã. E eles não interferiram quando Jacó saiu com sua família. Ele se dirigiu a Betel. E ali ele chamou o lugar de El-Betel, o lugar do Deus de Betel. Porque a ênfase agora estava no Deus do lugar e não no lugar. Só que ao se instalar em Canaã, começaram a surgir os primeiros problemas. Nasceu Benjamim, o último filho de Jacó. Foi o único a nascer na terra de Canaã, como uma primícia da terra prometida. Ele era o segundo filho de Raquel. Mas para a tristeza de Jacó, houve sérios problemas durante o parto e Raquel morreu ao nascer Benjamim. Tristeza para Jacó, que viu falecer a sua esposa predileta e seus 2 pequenos filhos, José e Benjamim, tornarem-se órfãos de mãe. Isso nos explica a preferência posterior de Jacó em favor de José e Benjamim em detrimento dos seus irmãos. Eles eram filhos da sua falecida esposa predileta. Outro problema que o livro de Gênesis cita é que, para entristecer mais ainda Jacó,
Rúben, o filho primogênito de Lia, para humilhar a memória de Raquel, ele teve relações com Bila, a serva de Raquel e concubina de seu pai Jacó. Isso custou-lhe caro, porque anos mais tarde, nas bênçãos proféticas de Jacó no leito de morte, em Gênesis 49, por inspiração do Senhor, Jacó mencionou a profanação de Rúben, tirou-lhe a primogenitura e concedeu o cetro da família Judá. O pecado pode ter consequências não apenas no presente, mas trazer graves danos no futuro. Assim é que, enfim, na experiência de Jacó durante essa semana, nós aprendemos de que os planos e a vontade de Deus podem ser cumpridos, mesmo numa família desordenada, disfuncional, quando ela se consagra ao Senhor. Apesar dos nossos erros, os propósitos de Deus podem ser cumpridos em nossa vida. Mas nós pensemos, que coisas Deus não poderia fazer se nós cooperássemos com Ele? Se abandonássemos os nossos erros, como sofreríamos menos? Quanta coisa seria evitada? Quanto Deus poderia fazer em nosso favor? Quanta coisa ruim poderia ser evitada se nós fôssemos fiéis? Quanto a vontade de Deus poderia ser realizada em nossa vida se nós fôssemos fiéis e leais ao Senhor nosso Deus? Pensemos, nós precisamos deixar que Deus lute as nossas lutas, que nós permitamos que Ele mude o nosso coração, para que nós possamos um dia herdar a Canaã celestial. Assim que a nossa experiência cristã nesse mundo, nela nós possamos aprender das lições que Jacó aprendeu a duras penas em nossa vida, e que possamos receber a bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó em nossa vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe e nos guie e nos guarde a cada dia.